sobre essa noite de quarta-feira. O Espírito Santo trouxe um versículo ao meu coração, que está em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Se você quiser abrir sua Bíblia. Assim diz o Senhor: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. O poder do Senhor, o poder do Evangelho, ele não se manifesta quando nós falamos: Jesus, vem comigo, vem caminhar comigo, vem fazer as minhas vontades, vem fazer o meu querer. Não é isso. O Senhor Jesus, ele é muito claro quando ele diz: vinde a mim. Sou eu quem escolho caminhar com Cristo. Sou eu quem escolho me achegar até Ele. E quando eu me achego até Ele, eu estou dizendo: Senhor Jesus, para onde o Senhor está indo? O Senhor está indo para a cruz? Eu quero ir também. Senhor Jesus, o Senhor está caminhando para morrer, para o sacrifício? Eu também. Porque eu quero morrer todos os dias para minha carne. Eu quero morrer todos os dias para minha vontade. Eu quero morrer todos os dias para minha vaidade, para que o Senhor viva, para que o Senhor cresça, para que o Senhor apareça. Porque já não se trata mais de para onde nós estamos indo, mas sim para quem nós iremos. Para quem iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Só o Senhor Jesus tem as palavras de salvação, de cura, de transformação, de restauração. E o que eu sinto muito forte no meu espírito sobre essa noite é que o Espírito Santo quer trazer aos nossos corações esse desejo intenso de caminhar com Jesus, de obedecer, de servir, de estar com Ele, de renunciar, de fazer o que for preciso para que nós possamos viver com Ele na eternidade. Se hoje no seu coração queima esse desejo por esse Senhor Jesus, de conhecê-lo mais, quero te convidar a ficar de pé, para que nós possamos orar ao Senhor. Jesus, que somente o Senhor pode fazer, que somente o Senhor pode operar, papai. Então vem, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, vem neste lugar, Senhor. O Senhor tem total liberdade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui
cantar todas as vezes quebrantado. Só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Pois teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Vamos, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu. O que os anjos declaram, vamos declarar, vamos. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar.
impossível para Ele. Porque nada, definitivamente nada, absolutamente nada é impossível para Deus. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Eu não sei o que você tem passado, mas Deus sabe. Eu não sei se é algo que aparentemente é impossível aos nossos olhos humanos. Mas eu quero te trazer à memória aquilo que sempre nos trará esperança, que não existe absolutamente nada, nada é impossível para Deus. E eu queria que você se colocasse agora diante de Deus, cantando essa música, dizendo: Senhor, eu sei que nada, absolutamente nada é impossível para o Senhor. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Cante isso com muita ousadia. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mais uma vez. Nada irá me impedir, eu te
isso, declare com todo o seu fôlego: muralhas. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso é, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável Imutável é, Jesus, te adoramos como um trovão impetuoso, grandioso és, que vem. Poderoso és. Declare isso como um trovão. Como um trovão impetuoso, poderoso és. grandioso és, que venha. Ao céu, Nós proclamamos, só tu és. Vamos como um trovão, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que venha ao céu. Nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, só tu és, só tu és, digno de todo louvor. Te adoramos, te entronizamos aqui como um trovão, como um trovão impetuoso, poderoso és. que vem aos céus. Nós proclamamos, grandioso. Declare isso como um trovão, vamos. E como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso
está sentindo, levanta a mão, levanta a mão. Tem cadeias sendo quebradas nessa noite, tem propósitos sendo estabelecidos nesse lugar. O Senhor está aqui, o Senhor está aqui. Há uma nuvem de glória, há uma nuvem de glória nesse lugar. Nesse lugar, e não existe sensação mais importante do que sentir a presença do Eterno. Cadeias estão sendo quebradas nesse lugar, grilhões estão sendo despedaçados nessa noite, ao som do vitorioso Deus, ao som do nome de Jesus. Ele veio a esse lugar. E Ele não está aqui para brincadeira, Ele está aqui para resolver. Existem cadeias sendo quebradas nessa noite, porque onde a presença de Deus está, a liberdade, a liberdade, a liberdade. Nós somos livres nessa noite, para a glória de Deus. Deixa Ele trovejar hoje na tua vida como um trovão poderoso. Satanás não vai resistir, as enfermidades não vão suportar, porque aonde Jesus chega, a enfermidade tem que ir embora, o espírito mal tem que ir embora. Oh, será que você está entendendo o que está acontecendo nesse lugar? Como um trovão, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso. Olha o poder de Deus entrando em ação. Que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso. Teu trono acima está, teu nome. Quem acredita, celebra Ele com palmas, com aleluia, com glória a Deus. Ele é exaltado entre as nações. A terra está cheia da sua glória. A terra está cheia da sua glória. A terra está cheia da glória de Deus. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Senhor, estamos aqui mais uma vez, reunidos em uma só voz, em uma só fé, em um só amor, porque os nossos corações arderam durante todo o dia por esse momento. E não é porque alguém aqui faz alguma coisa, mas é porque o Senhor é tudo em todos. Se o Senhor não estiver nesta casa, se a sua presença não encher este lugar, em vão estamos aqui. Mas o Senhor é Deus, que jamais desampara os seus filhos.
Por isso o Senhor está presente, para socorrer, para libertar, para curar, para salvar, para fazer a obra que precisa ser feita nessa noite. E aqui estamos, com o nosso coração disponível para o Senhor, com a nossa mente atenta à Tua voz, porque desde o primeiro momento desse Deus já está falando, o Senhor tem falado aos nossos corações. Portanto, Deus, não nos permita sair daqui sem sermos tocados pelo Senhor. Que haja uma mudança significativa, que haja propósitos estabelecidos nessa noite, mas que acima de tudo o Teu nome venha a ser exaltado nas nossas vidas e nos nossos corações, em nome de Jesus. Se você crê, diz amém. Aleluia. Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, eu estou muito feliz nessa noite, porque essa semana eu estava em casa, estudando a palavra, lendo a palavra do Senhor, e o Senhor me levou a um versículo e um texto maravilhoso. Eu quero compartilhar com você aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, porque eu sei que nós vamos sair daqui edificados para a glória de Deus. E eu tenho certeza que aquilo que o Senhor estabelecer aqui nessa noite mudará vidas, mudará situações, entrará na nossa geração, geração após geração, em nome de Jesus. Abra comigo, carta aos Hebreus, capítulo 4. Carta aos Hebreus, capítulo de número 4, verso de número 12, para a glória do Senhor. Ele é fiel, aleluia. Carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 14, ou melhor, verso 12, até o verso 16, todos acharam? Diz amém? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há que não seja manifesta na sua presença nenhuma criatura. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça em ocasião oportuna para socorro. Você pode dizer amém? Aleluia. Queridos, quando eu li esse texto, eu fiquei maravilhado. E de repente eu comecei a pesquisar a fundo a história desta carta, e por que ela foi escrita, qual o propósito dessa palavra. Essa carta foi direcionada ao povo hebreu. Não há afirmações concretas sobre o autor dessa carta. Alguns teólogos afirmam que essa carta foi escrita por Paulo.
Mas eu não vou entrar nesse mérito nessa noite, porque isso não é tão importante. O importante é que a voz de Deus falará conosco, não importando o autor que escreveu. A situação dos hebreus que foram convertidos ao Evangelho, que foram convertidos ao cristianismo, era uma situação muito delicada. Eles estavam sofrendo perseguições de ninguém mais do que o imperador Nero, em 64 depois de Cristo. Nero estava perseguindo cristãos, matando cristãos. Nero estava colocando fogo nos cristãos, eles estavam vivendo isso. Aquele povo estava sendo perseguido pelo nome de Jesus e por professar a sua fé. E por causa disso, eles estavam sendo expulsos das instituições judaicas. E dessa forma, com essa perseguição, com a possibilidade de perder a sua vida, alguns estavam retrocedendo, voltando ao judaísmo e às práticas da circuncisão e às práticas da antiga aliança. Até que em 70, pelo general Tito, Jerusalém foi destruída e começou-se então a dispersão daquele povo. E essa carta, ela é escrita justamente entre 60 e 70 depois de Cristo, para tentar reverter no coração daquelas pessoas que estavam sendo perseguidas o desânimo e a proposta de retroceder a uma antiga aliança, a uma antiga vida. A carta tem o propósito de mostrar Cristo como superior ao judaísmo e mostrar Cristo como sacrifício perfeito e encorajar os cristãos a obedecerem a palavra para serem dignos de entrar no descanso de Deus. A carta sumariza isso. Ela traz um resumo acerca disso. E quando eu entro nesse texto, quando eu entro nessa proposta que nós lemos a partir do verso de número 12, entendendo que no final desse texto existe uma palavra dizendo que eu tenho acesso ao trono de Deus, eu consigo extrair algumas coisas para a minha vida, para a nossa vida. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou aos céus, nós podemos entender que na antiga aliança, o sacerdote, o sumo sacerdote, só poderia entrar no trono da graça de Deus uma vez ao ano. E ainda assim ele entrava com temor, porque se ele tivesse um mínimo de indignidade para estar ali naquele lugar, ele poderia ser fulminado, ser morto, porque Deus não suporta nenhum 0,5% de pecado. Por isso que Deus dá o primeiro passo para que o homem, de fato, seja restabelecido e tenha o seu acesso permitido ao trono de Deus, através de Cristo. E hoje nós temos o acesso ao trono de Deus, porque vivemos uma vida em busca incessante pela santidade. E a santidade, ela só vem através da poderosa palavra de Deus. Por isso que ela tem algumas características. Primeiro, a palavra de Deus é viva. E se a palavra de Deus é viva, ela tem o poder de trazer vida a quem está morto. Efésios capítulo 2, verso 1 vai dizer: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados,
Quem nos deu vida? A palavra, o verbo vivo que desceu do céu, o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. A palavra viva nos deu vida quando estávamos mortos. E se ela é viva, ela é alimento, porque não existe vida sem alimento. Portanto, quem se alimenta da palavra de Deus tem vida. Afinal de contas, a palavra de Deus, ela é pão, ela é leite para os filhos que têm fome da palavra do eterno Deus. Você pode olhar para si mesmo, você pode olhar para a sua vida, para a nossa vida, e fazer uma análise, porque eu e você estávamos numa condição de mortos espirituais, mas a palavra dele nos trouxe vida, e não vida como uma qualquer, mas vida em abundância. Quem crê nisso diz amém. Aleluia. Mas a palavra também é eficaz, e existe uma diferença entre eficiência e eficácia. Eficiência é fazer as coisas de forma certa. Agora, a eficácia é fazer com que as coisas certas sejam feitas. Ou seja, a palavra é perfeitamente competente para transformar o ser humano. Ela é eficaz, ela nos mostra o caminho da verdade, ela nos mostra o caminho da vida, ela nos mostra o caminho para Deus. E para que eu chegue nesse caminho, eu preciso fazer as coisas certas. A palavra de Deus é o norte, o direcionamento, o caminho que eu preciso andar para eu chegar ao trono da graça. Terceiro, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e propósitos, ou seja, tudo relacionado ao ser humano. A palavra tem o poder de penetrar e filtrar tudo. Uma espada de 2 gumes é uma espada que corta dos 2 lados. E a palavra de Deus, ela consegue entrar no mais profundo e escondido do homem, até mesmo onde nós não sabemos, para discernir, para revelar o que está oculto, para desmisturar aquilo que está misturado, para mostrar o claro e o escuro, para tirar a dúvida e estabelecer a certeza e mostrar em que lado está a mentira. A palavra, quando entra e penetra, tem o poder de santificar o homem. E sabe o que essa palavra quer fazer conosco nessa noite? Nos colocar como pessoas dignas de entrarmos na presença de Deus. Afinal de contas, ela é um molde, ela lapida, e tudo isso o Senhor quer de mim e de você. Agora olhe para mim. A palavra de Deus também vai dizer que não existe nenhuma criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele em quem temos de prestar contas. É impossível escondermos de Deus. Nós sabemos perfeitamente que Jonas tentou tomar um caminho totalmente contrário ao destino que Deus havia designado para ele, pensando que Deus não ia encontrá-lo, e Deus o encontrou, Deus achou. Os olhos de Deus passeiam pela terra. Os olhos de Deus têm a capacidade de encontrar você aonde você estiver. Não importa a profundidade, não importa a altura, não importa a largura, não importa nada, não importa onde você estiver, o mais profundo e escondido abismo, o Senhor te vê, Ele te encontra. Você não consegue fugir da presença de Deus. A terra está cheia
da sua presença, enquanto você estiver aqui, não escapará dos olhos de Deus. Pode ficar tranquilo, o Senhor está te vigiando 24 horas por dia. É impossível escondermos da presença de Deus. E se eu não posso esconder dele, ele me faz um convite para que eu possa me esconder nele. Quem quer esconder em Deus aqui nessa noite? Deixa eu ver. Nós precisamos nos esconder no Senhor. Nós precisamos esconder em Cristo Jesus. Só assim, queridos, encontraremos descanso para as nossas almas. E é interessante, porque quando eu me escondo em Deus, eu não me escondo apenas no Senhor, mas eu me escondo no seu amor, eu me escondo na sua graça, eu me escondo no seu perdão, eu me escondo na sua consolação, eu me escondo expondo a mim mesmo diante de Deus. É necessário que estejamos com o coração totalmente disponível a Ele. É necessário que nós entendamos nessa noite que não existe como tapear Deus, não tem como dar jeitinho brasileiro no processo de Deus. O processo ele tem que ser cumprido, ele tem que ser passado, e nós não podemos burlar o processo de Deus. Se Deus estabeleceu tempo para as nossas vidas, passar por algum período difícil, é esse tempo que nos lapidará para encontrarmos o trono da graça de Deus. Aleluia. Agora escute, o texto faz um alerta, dizendo que eu e você prestaremos conta diante de Deus de tudo aquilo que nós estamos fazendo. Já vou até tirar minha toalhinha pentecostal, porque o bicho pega. A Bíblia diz em Lucas capítulo 12, verso 48, que àquele que muito é dado, muito lhe é cobrado. Você tem ideia do valor que é a graça de Deus? Você consegue mensurar como é precioso essa graça que eu e você temos acesso? É impossível medirmos o valor da graça de Deus, porque ela não tem valor estimável. Ela transcende a tudo isso. Porque a graça de Deus não pode ser comprada com nada do que foi criado. Nenhuma das coisas criadas por Deus é capaz de comprar a graça. Ouro, prata, pedras preciosas, dons espirituais, talentos, isso não compra a graça. Porque o preço da graça vem antes da fundação do mundo. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Por isso que nada que foi criado é capaz de comprar a graça de Deus, porque aquilo que já existia antes da fundação do mundo é o sangue do Cordeiro perfeito de Deus. É muito ou não é? É grandioso ou não é? Diga sim ou não. A graça foi dada a mim e a você, e como algo que é dado de muito e inestimável valor, também muito será cobrado. E a pergunta que eu faço para nós nessa noite é: como é que estamos vivendo com a graça de Deus? Quais são as atitudes que eu e você temos tomado dia após dia? Quais são as palavras que nós deveríamos fechar a boca e não proferir, e estamos proferindo, ferindo o nosso próximo? Quais são as atitudes que temos tomado dia após dia, que está fazendo com que a graça seja banalizada nas nossas vidas? Eu disse algumas quartas-feiras aqui atrás,
que muitos usam a graça como um cheque em branco ou como uma carta em branca para viver no pecado à vontade. Ah não, eu vou pecar, depois Deus me perdoa e está tudo certo. Ah não, eu vou fazer isso e depois o Senhor, a graça já me alcançou, está tudo certo, não tem problema. Nós prestaremos conta diante de Deus da forma como temos vivido a graça nessa terra. E isso é muito sério, porque Deus não vai tomar conta daquilo que eu e você, como cristãos, deveríamos fazer, mas Ele vai tomar conta de nós. Nós devemos prestar conta de Deus, de tudo aquilo que deixamos de fazer quando cristãos, e aquilo que nós fazemos, e na verdade não deveríamos fazer. Por isso que Ele vai dizer o seguinte: conservemos firmes a nossa confissão diante de Deus. Sabe o que significa isso? Não titubeie para o lado e nem para o outro. Permaneça firme na confissão que você fez. Voltando para o contexto da palavra, aquele povo estava sendo perseguido, aquele povo estava sendo afligido, aquele povo estava sendo morto, eles tinham a possibilidade de perder a sua vida, mas o autor está dizendo aqui: mantenham firme na confissão que vocês fizeram. Queridos, se aquele povo estava sendo, de certa forma, impulsionado a não desistir do Evangelho por causa da possibilidade de perderem a sua vida, porque é que qualquer vento de dificuldade, qualquer coisinha difícil, qualquer situação que vem nas nossas vidas, estamos já nos desfalecendo, nos enfraquecendo, nos colocando para baixo. Mantenha firme a sua confissão. Ele é Deus, Ele é Senhor. Está difícil a situação, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu não desisto daquele que não desistiu de mim. Eu mantenho firme a minha confissão. Eu desejo estar na presença de Deus. Portanto, qualquer situação adversa e contrária que venha contra a minha vida não será suficiente para me fazer desistir na caminhada. Eu sei quem me chamou. Ele não é outro a não ser o Filho de Deus. Eu mantenho firme a minha confissão, pois sei que Ele é poderoso para fazer tanto querer quanto efetuar na minha vida, e Ele é poderoso para completar a obra que Ele iniciou em mim. Eu não desisto do Evangelho, eu não desisto da palavra, eu não desisto de Cristo, porque Ele é o meu Senhor, ressurreto, está sentado acima de todo nome. Eu não abro mão do Evangelho, eu não abro mão da palavra, porque ela é o poder de Deus para aqueles que creem. A tempestade não pode ser mais forte que o nome de Jesus. O dia mau não pode ser e nunca será mais forte que Jesus. Nós acabamos de cantar: vitorioso és. Na tempestade está. O seu nome é infalível, é invencível, é imutável. Cadeias estão quebrando, muralhas estão caindo. É o poder de Deus revelado a mim e a você. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que jamais penetrou no coração do homem, são essas coisas que Ele tem preparado e reservado para aqueles que nele amam. Mas Deus nos revelou através dele, do seu Filho. Revelado, ouvido não feito, nós não desistiremos da palavra. Quem está comigo, levanta a mão, diz amém. Aleluia. Aí ele vai entrar no verso de número 12.
melhor 14. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. A palavra fraquezas aqui no termo original é asteneia e significa enfermidades físicas e também enfermidades espirituais. Foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Por isso ele se compadece. Porque ele viu o sofrimento do ser humano. Ele entende a fraqueza que nós somos. O salmista vai dizer que ele conhece a nossa estrutura e ele sabe que nós somos pó. Ele foi tentado em tudo à nossa semelhança. O que significa isso? Tudo que nós somos tentados, e pela nossa incapacidade e fraqueza, às vezes cedemos. Ele foi tentado em tudo e não pecou em nada. Por isso que ele se compadece de nós. Ele teve empatia. Ele sentiu tudo que eu e você sentimos. O Evangelho de João termina com a seguinte frase: se todos os milagres de Jesus fossem registrados, nem o mundo comportaria os livros que se escreveriam. O mundo é pequeno para contar tudo aquilo que Jesus fez. Aquilo que eu já passei e aquilo que eu nunca passei, nunca vou passar, Jesus viu. Portanto, tira da sua cabeça que Deus não se importa com você. Tira do seu coração que os olhos de Deus não estão sobre você. Tire da sua mente esses pensamentos que o diabo tem semeado, dizendo que Deus não se importa com a tua vida, que você veio à existência aleatoriamente. Não. Ele se compadece das nossas fraquezas. Ele se compadece da nossa estrutura. Ele se compadece do nosso jeito fraco. Você pode levantar as mãos para os céus nessa noite e dizer: eu tenho um sumo sacerdote, um poderoso sumo sacerdote, santo, perfeito, que se compadece de um pecador, que se importa com a minha fraqueza, que se importa com a minha dificuldade. Ei, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça. Uma meia dúzia que entendeu. Acheguemo-nos confiadamente ao trono da graça. Porque nós temos um sumo sacerdote que se entregou por nós. Ele não fez um sacrifício, ele foi o sacrifício. E ele se deu por nós, se doou por nós, como uma prova de amor. Por isso que João 3,16 é uma realidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas também João 3,36 é uma realidade na vida de muita gente, porque diz que aquele que tem o Filho tem a vida eterna, mas aquele que permanece rebelde contra o Filho de Deus, sobre ele permanece a ira de Deus. O nosso sumo sacerdote é como se ele fosse na frente, oferecesse a si mesmo como sacrifício perfeito diante de Deus, e o sacrifício que ele ofereceu é perfeito e vale de uma vez por todas. O
Porque na antiga aliança, pecou, tem que oferecer sacrifício. Pecou de novo, oferece sacrifício. E vai oferecendo sacrifício. Mas Ele é o sacrifício perfeito. E o sangue dele é mais precioso do que qualquer sangue de animal. O sangue dele é poderoso para nos limpar de uma vez de todos os pecados. O sangue dele é poderoso para nos lavar e tornar as nossas vestiduras brancas como a neve. Ele é o sumo sacerdote perfeito. Ele foi, rasgou o véu do templo, abriu a porta do trono da graça, olhou para mim, para você como igreja e disse: o caminho está aberto, o caminho está livre, você pode vir agora, você pode vir doente, porque você tem acesso ao trono de Deus, você pode vir curado, que também você tem acesso ao trono de Deus, você pode vir abatido, você tem acesso ao trono de Deus, você pode vir em paz, o acesso está liberado, você pode vir na tempestade, o acesso está aqui, você pode vir na bonança, porque Deus também está te esperando no trono da graça. Não importa o seu jeito, não importa a circunstância ou a forma como você está, o trono da graça está aberto para receber a tua vida e mudar a tua história. Isaac, mas eu estou em pecado. Isaac, eu cometi pecados durante essa semana. Não tem problema, o trono da graça está aberto. O trono da graça é para mim e para você. Isso, eu fico imaginando o diabo rangendo os dentes de raiva, arrancando os chifres da cabeça, porque ele não pode mais te dominar, porque o pecado não te prende mais, porque aquilo que te incapacitava de entrar no Santo dos Santos, diante do trono da graça, foi retirado. O seu pecado agora está pago diante de Deus. Ele te justificou. E sabe o que é justificação? Tornar alguém justo diante de Deus. Você pode levantar a mão e dizer: o Senhor me justificou para a glória de Deus. Aleluia. Aí ele vai dizer: entrem confiadamente, sem reservas. Entre confiadamente no trono da graça, sem medo. Lembra do sacerdote que entrava com medo, que entrava temendo, porque poderia perder sua vida? Não, você é diferente. Entre sem reservas no trono da graça. Entre sem medo no trono da graça. Entre com gratidão no trono da graça. O sumo sacerdote podia acessar o trono apenas uma vez no ano, mas Jesus nos deu acesso a qualquer ano, a qualquer mês, a qualquer semana, a qualquer dia, a qualquer hora, a qualquer minuto, a qualquer segundo. Eu tenho acesso quando eu quiser ao trono da graça de Deus. O caminho está aberto. A graça não é para me deixar como eu sou, mas para me tornar da forma como Ele quer. E Ele encerra dizendo: para receber misericórdia e acharmos graça. A palavra misericórdia aqui vem do grego eleus, significa bondade e boa vontade para com o aflito, associado ao desejo de ajudá-lo. Providência de Deus. É no trono da graça que nós achamos o favor do Rei. É no trono da graça que alcançamos a misericórdia do Rei. Enquanto no contexto de Hebreus, Nero, o imperador que estava sentado no trono, estava afligindo aqueles cristãos. Deus estava revelando o verdadeiro trono do verdadeiro Deus, do verdadeiro governo que reina e que domina sobre a terra, Cristo Jesus. E o trono dele não é trono de morte, o trono dele não é trono de condenação, mas de graça, de encontrar o favor de Deus.
Eu quero profetizar sobre a sua vida. E quem tem fé para receber, levanta a mão. Não é amanhã, não é semana que vem, não é ano que vem, mas assim diz o Senhor: nós encontraremos o favor do Rei, nós entraremos no trono da graça e encontraremos o favor do Senhor hoje. Não é amanhã, não é daqui 3 horas, é agora, é imediatamente. O acesso está liberado. Pare de crer que você não está apto. Você já foi apto há 2000 anos atrás. Entre na presença do Rei, entre no trono da graça, entre para alcançar misericórdia em favor do Rei. Aleluia. Segundo, fechamento desse texto: acharmos graça em ocasião oportuna, não para pecarmos, mas a graça é o empoderamento de Deus para vencermos o pecado. Não espere cair para usar a graça e entrar no trono da graça. Esteja todos os dias na presença do Rei, como Isaac, santificando a minha vida através da palavra viva e eficaz, entendendo que eu vou prestar conta diante de Deus. Então, portanto, eu sou responsável com a graça de Deus. E não tenha medo, entre sem reservas, sem medo, diante da presença de Deus, porque o sumo sacerdote nos oferece misericórdia, favor do Rei e graça em tempo oportuno, para que eu e você sejamos fortificados no dia mau. Sabe qual que é o propósito do diabo? É tornar o trono da graça inacessível a você. Mas sabe por que você está aqui nessa noite? Porque Deus quer mudar essa mentalidade na sua vida e nas nossas vidas. Porque sabe qual que é o entendimento que às vezes eu e você temos? Ah, eu sou impuro demais. Ah, não, eu errei demais. Não, eu não posso chegar na presença de Deus assim como eu estou. Ah, não, eu preciso fazer um jejum de pelo menos umas 3 semanas para me santificar e para mim chegar na presença de Deus. Queridão, queridona, se derrame hoje. Mas pastor, eu estou assim. Não interessa. Se derrame. Sabe por que Deus está com saudade? Deus está com saudade daqueles momentos em que você colocava uma música no teu quarto e entrava com a palavra na mão e ajoelhava lá no pé da sua cama, abria a palavra, lia um salmo, cantava uma canção, chorava, se entregava a Deus, e só levantava dali depois que você tivesse desidratado de tanto chorar e de tanto se entregar na presença de Deus. Não tem mais isso. Os afazeres da nossa vida tomaram todos os nossos tempos. Eu chego em casa, eu não tenho mais um momento com Deus.
Eu chego em casa, eu não tenho mais a sala do trono. Xaracanta lá, basúria. Eu chego em casa, eu tenho tempo para tudo, menos para ter um momento com Deus que seja 15, 20 minutos, meia hora. A nossa rotina é cansada, é puxada, é difícil, é complicada. Mas nós devemos entender que nós não podemos abrir mão da nossa confissão de fé. Nós não podemos abrir mão do tempo de qualidade com Deus. Nós não podemos abrir mão de ter um momento com a palavra, de ter um momento de oração, de ter um momento de joelhos, que seja antes de dormir, mas que seja em qualquer momento do dia. Pelo amor de Deus, não sejamos uma geração que vegeta sobre a graça, mas que possamos ser uma geração ativa na graça de Deus. Chega de perder tempo. Vamos acessar o trono da graça a partir de hoje. O caminho está aberto. O rei está com a mão estendida para dar o favor, conceder a misericórdia, conceder a graça. Não perca tempo. Assuma hoje um compromisso. Senhor, eu vou acessar o trono da tua graça. Eu preciso entender que lá é o meu lugar. Eu preciso entender que eu não vivo sem o Senhor. Eu não posso viver um evangelho sem a presença do rei. Eu não posso viver o governo do rei sem a presença manifesta dele na minha vida. Quem está entendendo isso diz amém. Feche seus olhos. Aleluia. 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 Aleluia, aleluia, aleluia. Cordeiro Santo de Deus. Só tu és santo. Só tu és santo, Senhor. O acesso está aberto. Não existe mais o véu do templo separando os filhos do Pai. E o Pai é aquele que dá alimento e alimenta a vida dos seus filhos. E muitas das vezes vem sobre nós um espírito de inferioridade, achando que nós não podemos sentar na mesa do rei, que nós não podemos comer na mesa do rei. Deixa eu te dizer uma coisa: filho come na mesa. Filho come na mesa. Pare de achar que você não é merecedor da presença do rei. Filho come na mesa. Isso não é humildade. Está longe de ser humildade. Isso é uma sensação de coitadismo. Deus não te chamou para ser coitado. Deus não te chamou